Olá e bem-vindos! O material que temos hoje é, olha, fascinante. É um vídeo com uma historinha que, à primeira vista, parece de criança, bem simples, sabe? Sobre 3 visitantes misteriosos. Mas, na verdade, é um quebra-cabeça teológico bem complexo. A nossa missão aqui é tentar montar as peças desse quebra-cabeça e ver qual é a figura que aparece no final, porque o resultado é bem surpreendente. Então vamos direto para a cena inicial, que já prepara o terreno. A campainha de uma casa toca. Uma mulher atende e dá de cara com 3 figuras. Um se apresenta como sucesso, o outro como riqueza e o terceiro como amor. Eles pedem um prato de comida, mas com uma condição bem específica. Só um deles pode entrar. A família tem que se reunir e decidir quem. E é aqui que a história realmente começa a nos fisgar. É um truque genial de roteiro, né? Colocar uma escolha impossível logo de cara. Isso força quem tá ouvindo a se perguntar na mesma hora. Tá, e eu? O que eu faria? A história te captura antes mesmo de começar de verdade, porque ela te transforma num dos personagens, sabe? A personificação de ideias como sucesso e riqueza é antiga, claro, mas a forma como ela é usada aqui é uma isca perfeita. Com certeza. E o debate que acontece dentro da casa é um retrato fiel da nossa sociedade. A mulher conta a situação para o marido e a reação dele é, assim, imediata. Vamos chamar o sucesso, porque é bom ser famoso, ter reconhecimento. É o desejo pelo status, por ser alguém admirado falando mais alto. Um desejo super-humano, aliás. A busca por validação, por um lugar de destaque no mundo. O personagem do sucesso representa exatamente isso, né? A promessa de que se você for notado, se for famoso, sua vida terá mais valor. É uma pressão social fortíssima. Mas a esposa corta o barato dele na hora. A visão dela é bem mais pragmática. Ela responde, mas eu acho que ser rica é muito melhor. Eu prefiro a riqueza. E pronto. O foco muda do prestígio para a segurança, para o poder de compra, para o conforto material. E aí está o grande conflito que move o mundo moderno, colocado na mesa de jantar de uma família. Basicamente, é a briga entre ser alguém e ter coisas. O sucesso te dá status, as pessoas te admiram, a riqueza te dá poder, te dá segurança. A história coloca na boca do casal a dúvida que inferniza a cabeça de muita gente, né? O que vale mais, o respeito dos outros ou a segurança do seu bolso? Faz todo sentido. E a história é inteligente ao colocar essa discussão dentro de uma família. Porque é nesse núcleo que essas pressões... É onde elas pegam fogo. Exato. É aonde elas realmente pegam fogo, né? Mas enquanto os 2 adultos estão nesse impasse pragmático, uma terceira via aparece. A filhinha do casal, que estava só ouvindo, solta a pérola. Não, mamãe, manda entrar o amor. E essa é a primeira grande virada da narrativa. A criança introduz um valor que não cabe, tipo na lógica de custo-benefício dos pais. Ela não está calculando o que vai ganhar em troca. Simbolicamente, a criança representa uma perspectiva mais instintiva, menos contaminada por essas ambições sociais. A fala dela não é só uma sugestão, ela quebra a mesa de negociação dos adultos. Totalmente. Só que o pai, claro, não se convence. A resposta dele é de uma brutalidade que a gente ouve por aí até hoje, de várias formas. Ele diz: "Minha filha, larga a mão de ser bobinha, amor não enche barriga não." É a voz da realidade nua e crua que trata o afeto como algo ingênuo, um luxo. E para deixar claro quem manda, ele bate o martelo. Como chefe da família, ele decide que quem vai entrar é o sucesso. Essa frase, amor não enche barriga, é o coração da visão materialista do mundo. É a ideia de que o intangível é sempre secundário, que primeiro você resolve o concreto, dinheiro, fama, e depois, se sobrar tempo, você pensa no resto. A história constrói esse conflito de forma brilhante, colocando a visão cínica do adulto contra a pureza da criança. E é aí que a dinâmica muda completamente. O pai está convicto, a decisão parece tomada. Ele caminha até a porta, pronto para anunciar sua escolha. A gente acha que a história vai por um caminho, mas ela guarda uma surpresa. No exato instante em que ele ia abrir a boca, a menina passa correndo por ele e grita: "Amor, pode entrar." E o amor entra. O que é fascinante aqui é a consequência imediata e totalmente inesperada dessa escolha. Porque no momento em que o amor pisa dentro da casa, o sucesso e a riqueza,
que deveriam ter ficado para trás, vêm logo atrás, entrando junto com ele. A lógica da escolha única é quebrada ali. Aí a dona da casa fica sem entender nada, né? Ela vira para um deles e fala: Ué, mas o senhor não me disse que só podia entrar um? Por que tá todo mundo entrando? E a resposta que ela ouve é a chave que abre a primeira porta do quebra-cabeça. Um deles explica: Senhora, quando alguém escolhe o sucesso, só o sucesso entra. Quando escolhe a riqueza, só a riqueza entra. Mas quando alguém escolhe o amor sempre vem acompanhado. E aqui a mecânica da narrativa se revela. A escolha não era entre três coisas iguais. Era uma escolha entre duas lógicas diferentes. A lógica da exclusividade, representada pelo sucesso e pela riqueza, e a lógica da inclusividade, do amor. Nessa história, buscar a fama ou dinheiro são fins em si mesmos, sabe? Não garantem mais nada. Já o amor, ele é apresentado como um princípio gerador. É como o mito do rei Midas, ao contrário. Midas pediu ouro e perdeu todo o resto, inclusive o amor. Aqui a personagem escolhe o não ouro e acaba ganhando tudo. Nossa, essa analogia com Midas ao contrário é perfeita. É exatamente isso. E a história poderia muito bem acabar aí, como uma fábula bonita sobre prioridades. Mas o material que a gente analisou mergulha bem mais fundo. A narrativa começa a dar nome aos bois e a identificar o que, ou melhor, quem é esse verdadeiro amor. Exato. A história deixa de ser uma lição de moral universal e se torna uma alegoria teológica cristã bem específica. O narrador do vídeo é direto. O verdadeiro amor tem nome e o seu nome é Jesus Cristo. De repente, a parábola ganha um novo RG, uma identidade muito clara. Peraí, mas isso é um salto interpretativo e tanto. Como a gente foi de uma lição sobre amor e dinheiro para uma afirmação tão específica? A fonte dá alguma pista de que essa era a intenção desde o começo, ou isso é uma camada adicionada depois para direcionar a mensagem? Essa é a grande questão. A fonte justifica essa conexão usando uma passagem bíblica central. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ao fazer essa citação, a história se revela como uma encenação desse versículo. A correspondência é quase matemática. Entendi. Então o ato de escolher o amor e convidar para dentro de casa é a metáfora para buscar o reino de Deus. E o sucesso e a riqueza, que vem de brinde, são as outras coisas que serão acrescentadas. É isso. Perfeitamente. A narrativa está dizendo que a busca direta por sucesso e por riqueza é um caminho menos eficiente. O paradoxo que ela apresenta é que, ao focar no princípio espiritual que aqui é identificado como Jesus, a pessoa receberia não só a realização espiritual, mas também as bênçãos materiais que o casal tanto queria no início. A história não nega os desejos deles. Ela propõe uma nova hierarquia para alcançá-los. Quer dizer que o segredo para ficar rico e famoso é só amar, nesse sentido específico? Se fosse tão fácil assim, o mundo seria um lugar bem diferente. Pois é, a história simplifica uma teologia que é complexa, mas a lógica interna dela é poderosa. E ela está alinhada com outras narrativas bíblicas. Pensa na história do rei Salomão, por exemplo. Deus aparece para ele e oferece o que ele quiser. Ele podia pedir riquezas, vida longa, a derrota dos inimigos, mas ele pede sabedoria para governar o povo com justiça. E qual a consequência? Deus fica tão satisfeito com aquele pedido não materialista que dá a ele não só a sabedoria, mas também todas as outras coisas que ele não pediu. Riquezas e honra incomparáveis. É a mesma lógica da parábola. A escolha por um valor superior não material acaba atraindo as bênçãos materiais como um efeito colateral. Sim, o efeito colateral, uma espécie de bônus. Que leva por um caminho que parece ser sobre moralidade e escolhas de vida, e quando você menos espera, a única conclusão correta dentro da lógica que ela construiu é a teológica. É uma espécie de funil argumentativo. Certo. Essa conexão ficou muito mais clara agora. Mas, pelo que eu entendi da nossa análise, a história não para nesse segundo nível de interpretação.
A frase "o amor sempre vem acompanhado" ganha um significado ainda mais denso, não é? Sim, e é aqui que a história dá um salto mortal. Nós estamos mais falando só de prioridades de vida ou de bênçãos materiais. O vídeo afirma que quando se escolhe o verdadeiro amor de Jesus, não são apenas o sucesso e a riqueza que entram na casa. Junto com ele entram também o Pai e o Espírito Santo. Uau, isso é uma escalada de complexidade gigantesca. A gente começou com uma escolha quase secular entre fama, dinheiro e afeto, e agora a gente está falando da Santíssima Trindade. Como a fonte justifica essa conexão final? Ao fazer isso, a parábola se transforma numa afirmação de uma das doutrinas mais centrais e complexas do cristianismo, a de que Deus é, ao mesmo tempo, um e três. A casinha da família, palco de uma discussão doméstica, vira o cenário para explicar a natureza da própria divindade. A frase "o amor sempre vem acompanhado" é reinterpretada uma última vez. No começo, significava que o amor trazia sucesso. Depois, que buscar a Deus trazia bênçãos. Agora, significa que a presença de Jesus, o Filho, é inseparável da presença do Pai e do Espírito Santo. Então, a casa não é mais só um lar, ela se torna um símbolo para a alma da pessoa. Ao convidar o amor para entrar, a pessoa não estaria recebendo apenas vantagens, mas a plenitude da divindade, segundo essa teologia. A pequena escolha na porta da frente se torna um ato de consequência cósmica. Precisamente. O que é brilhante na estrutura é essa revelação progressiva. A história te pega pela mão com uma premissa simples com a qual qualquer um pode se identificar e te guia camada por camada até uma conclusão teológica super específica e abstrata. É uma técnica pedagógica poderosa, porque ancora uma doutrina difícil como a Trindade numa história emocional e concreta sobre uma família. Que jornada! Recapitulando então, para a gente organizar as ideias, a gente parte de um conto simples, quase uma fábula, sobre uma família que precisa escolher entre sucesso, riqueza e amor. E essa escolha inicial reflete um dilema humano universal. Isso. Aí a história resolve o dilema de forma contraintuitiva, mostrando que a escolha pelo amor, feita pela criança, é a única que inclui, em vez de excluir, os outros resultados desejados. É a vitória da lógica da abundância sobre a lógica da escassez. Em seguida, o conto ganha uma identidade específica. O amor é explicitamente definido como Jesus Cristo. E isso transforma toda a parábola numa ilustração do ensinamento bíblico de buscar primeiro o reino de Deus, ecoando outras histórias como a de Salomão. E por fim, no ápice da interpretação, a consequência dessa escolha transcende o material. O acompanhamento do amor se revela não como coisas, mas como as pessoas da Trindade. O Pai e o Espírito Santo entram junto com o Filho e a parábola se conclui como uma lição sobre a natureza de Deus. Realmente uma viagem e tanto para um conto que começou com um simples pedido por um prato de comida. Isso levanta uma questão importante para quem está nos ouvindo. A lógica da parábola se sustenta se o amor for interpretado de formas diferentes, fora deste contexto teológico específico? O poder da escolha na narrativa está na identidade particular do que é escolhido, ou no próprio ato de priorizar um valor não material, seja ele a compaixão, a comunidade, a justiça, ou o próprio amor num sentido mais amplo, acima dos objetivos puramente materiais? É algo para se refletir.